Santo Agostinho, que baixou o cachê das putas, iluminou a Lutério contra a mãe das meretrizes. Que é isso? Muito bem, né? Lutero, Santo Agostinho, né? Martim Lutero. Quem que é Santo Agostinho? Santo Agostinho é um dos santos da Igreja Católica, né? Que foi canonizado santo, né? Santo Agostinho. Alguns que conhecem a história os chamam de o patrono das prostitutas, né? Das putas, das meretrizes, né? Inclusive alguma meretriz mais sabida, né, tem às vezes nos quartos dela a imagem do Santo Agostinho. Tem ele como protetor delas. Mas por quê? Como é que é essa história? Muito bem, Santo Agostinho, antes dele ser o Santo Agostinho, né, antes de ser canonizado e considerado por Roma um santo, né, ele era um homem que vivia uma vida devassa nos bordéis, né, nas zonas, nos motéis. E nos bordéis onde ele vivia, ele era o queridinho das prostitutas, né? Porque estava sempre abonado de dinheiro, então vivia rodeado de mulheres, né? Dinheiro para uma, dinheiro para outra. Mas chegou um dia que ele cansou dessa vida, o Agostinho, né, Agostinho? Cansou dessa vida e resolveu não mais envolver com bordéis, nem com prostitutas. E resolveu direcionar sua vida para Deus. Aí muito tempo sem passar naquele local, um dia ele passando na rua, uma das putas viu ele lá passando na rua, correu, né? Ei, Agostinho, você sumiu, Agostinho? Ele não respondeu nada. Você não passa aqui mais, hein? Ele tá calado. Ela falou, você mudou, hein, Agostinho? Ele virou para ela e falou, eu mudei, e você não. E foi embora, continuou, né? Aí tudo bem. Quer dizer, ele baixou o cachê delas, né? Baixou a renda delas por não frequentar mais o local, né? Por isso que Santo Agostinho que baixou o cachê das putas, iluminou a Lutero contra a mãe das meretrizes. Mãe da meretriz, não vou entrar em detalhe agora, só olhar lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, que fala que ela está sentada sobre 7 montes. Aí você vai ver quantos montes que Roma é fundado, tá? A meretriz, que será lançada no inferno. Muito bem. Aí Lutero, tendo uma vida devassa, querendo servir a Deus, mas não conseguia. E um dia vindo da balada, do baile com um amigo dele, porque Deus tem um plano na vida dele, vive de milagres mesmo, é de coisa assim extraordinária, assim, assustadora, né? Só que ele vindo da festa, ele desistiu, achava que estava muito pecador para poder assumir as coisas de Deus, né? Encarar a Bíblia, né? O mundo eclesiástico, né? Aí o que acontece? E um dia ele vindo pela madrugada, pela manhã, já amanhecendo o dia, com seu colega das farras, e deu um relâmpago. E ele andando do lado do colega, deu um relâmpago, o relâmpago matou o colega dele do lado dele e ele não matou ele. Aí ele saiu assustado e tudo, né? Poderia ter morrido, né? Mas o colega dele morreu com relâmpago e ele não, e os dois um do lado do outro, né? Aí Lutero, observando a vida de Santo Agostinho, quando ele viu a história dele, ele falou, se esse homem que viveu essa vida pregressa mais do que eu, também posso também servir a Deus. Resolveu mudar a sua vida, né? Lutero, a partir de observar quem foi Santo Agostinho e o jeito que ele tinha se regenerado, né? Assim foi, tá? E inclusive eu aqui, eu sou um cara perfeito, né? Eu sou perfeito, né? Tem esse lado, só tem um problema. Eu dei aula de inglês na zona. É verdade. Há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, né, eu tive essa experiência, eu conto para vocês. É simplesmente como experiência para que sirva de alicerce para vocês imaginar qual que é a vida, o pensamento daquelas pessoas que vivem ali, a opressão, né? Você vê mulheres lindas, é coisa de Hollywood, de cinema. O que uma mulher daquela está fazendo ali, gente? Poderia ter uma grande família, um grande trabalho, um grande emprego. A gente não entende por quê. Porque antigamente zona era lugar de mulher feia, né?
Hoje não, é só espetáculo, é coisa estilo universitário, estilo jovem, 18, 19 anos, que as coisas lindas, e tá lá sujeitando um homem fedorento, barrigudo, gordo, pesado em cima delas, né? Talvez até magrelo, saco de osso também, né? Ou seja, elas não têm ali o sarado que elas querem, não. E é obrigado a ficar com qualquer homem, cheirando chulé. Que vida, hein? Que situação, né? Por causa do dinheiro. Quando Jesus diz o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, estou dizendo de mulherão. E um dia eu fiquei com uma mulher linda, um espetáculo, um trem de cinema, né? E uma loira, né? Ela era do sudeste do Brasil, né? Melhor, do noroeste do Brasil, a gente conversando. E um dia após os mequetrefe, eu saindo, olhei em cima do lado da cabeceira dela, tinha um dicionário de inglês. Eu falei, oh, você estuda inglês? Ela falou, sou louca com inglês, mas não consigo aprender. Eu falei, eu dou aula de inglês, sou professor de inglês, dou aula de inglês há muito tempo. Ah, então você vai dar aula para mim, você importa de vir aqui para dar aula para mim? Eu pensei 2 vezes, falei, venho, mas sem nenhum problema. Como você cobra? Eu falei, eu cobro por hora. Era R$60 por hora naquela época, né? Aí ela contratou 3, 4 horas cada dia que eu fosse lá, né? Aí dei aula para ela um bom tempo, ela desenvolveu bem, gostou muito das aulas. Foram uns 2, 3 meses dando aula para ela. E não era uma vez só por semana, não, era 2, 3 vezes por semana. E cada vez 3, 4 horas de aula, né? E períodos longos. E um dia a gente conversando, ela começou a chorar, né? Eu disse para ela, você está aprendendo inglês para quê? Ela falou, para ir para os Estados Unidos, porque minha irmã está lá e está ganhando muito dinheiro. Ela falou, se eu aprender o inglês, ela me leva para lá. Eu falei, mas você não vai aprender inglês para isso, não. Você vai aprender inglês para ser missionária ainda, pregar a palavra. Ela começou a chorar. Disse que já pertenceu, já foi regente de mocidade na Igreja Assembleia de Deus, na região noroeste do Brasil. Foi gerente do apoio. Ele não sabe por que estava naquela vida. É o medo de não ter condições de sustentar a filha dela em escolas particulares e a vida de luxo que ela dá